Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa com o nosso belíssimo prota Hayato, indo pra escola Little Garden, mas quando chega lá, simplesmente começa com uma pessoa aleatória se jogando em cima do moleque, e do nada, aquilo se apresenta como Emil, e sim, isso é macho. Então ele é? E ainda piora, já que aquilo simplesmente começa a se agarrar no prota de uma forma um tanto quanto sus, e ainda piora, já durante a apresentação, duas minas chegam atrasadas, e Claire, que é a presidente do conselho, simplesmente queria expulsar as duas da escola. Mas como intrometido que é, Hayato toma as dores, e como Emil diz que o prota é melhor que ela, a mina chama o prota pra resolver isso na base da porrada. É problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. E mesmo com o moleque não sabendo nem fritar um ovo, Emil aceita a luta por ele. E agora que a desgraça tá feita, ele leva o prota até a cientista Char, que entrega o 100 do prota, que no resumo das ideias, eles usam para sair na mão com os monstros, que inclusive são mais feios que o dono do canal acordando. E quando o prota ativa o seu, ele já logo liberta um espadão daqueles. Ai, que delícia! E como o cara não sabia lutar, essa criatura simplesmente tem um plano de gênio, encher o prota de tiro até ele aprender a desviar. Já durante a noite, quando o prota chega no quarto, simplesmente se depara com Emil se trocando, e por algum motivo, o cara se assusta. Após isso, finalmente chega a hora da lapada, uma mina com os balões maiores que a sua cabeça, contra um otaku só o pó da rabiola, e acontece o óbvio, o moleque voa tão rápido que de primeira já cai com a mão nas partes macias da waifu. Houve um equívoco. E como sempre rola nos animes, o cara leva meia hora para tirar a mão, e a mina surta tanto, por ele ser o primeiro a fazer isso, que simplesmente faz o prota de boneca. Ai! E mesmo atacando com tudo, o prota não dava conta, mas como isso é um anime, e o prota sempre tira poder de onde não tem, ele usa uma bola de energia da sua espada, mas ainda não era o suficiente. E para acabar com o degustador de balões logo, Claire invoca uma metranca maior que a sua casa, e quando ia soltar uma lapada no prota, Hayato simplesmente incorpora uma coisa ruim, e começa a atacar a mina com tudo. E quando toma um ataque de frente, ele liberta um armamento completo. E quando a mina ia ir conversar com Deus mais cedo, ela volta e ataca com tudo, e vence as 45 do segundo tempo. E logo após isso, vemos que ela se pega pensando na massagem que recebeu do prota. Horas depois, Emil diz que quer dar um rolê com Hayato, e simplesmente leva ele para um lugar onde só tem casais, ou seja, aquilo é uma mina disfarçada, mas o prota ainda não sabe. Horas depois, eles saem com a irmã do prota que estava no hospital, e de primeira, a mina já dá o papo reto. Pergunta se Emil é um homem que quer dar uns pegas no prota. Eu sou homem! Mas durante isso, Claire chega com as suas capangas, e queria que o prota entrasse no seu grupo, mas antes que ele aceite, um alarme começa a soar, e vemos que tinha o ataque de um Savage rolando, e a operação já logo começa com as minas atacando com tudo, e simplesmente fazendo o Savage de boneca. Por outro lado, o prota chegava ao ponto de soltar um barro nas calças só de ter que pular do avião, mas atacando com tudo, juntos eles derrotam o outro, porém simplesmente aparece mais um, que já logo faz as amigas de Claire de saco de lixo, e quando Claire tenta se achar a protagonista do anime, é salva pelos braços desse belíssimo corno, que até nessas horas pega nas laranjas da mina. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E sim, ela continua gostando, porém o tico-tico no fubá fica pra depois, já que o bichão já logo tava carregando um especial para jogar neles, mas juntos o casal desvia. Por outro lado, Emily, que tava fervendo de ciúmes, começa a sair na mão com o bichão, mas simplesmente toma uma lapada sincera, e fica com os balões à mostra, e finalmente esse burro cai na real, e lembra dela no seu passado, onde se chama Emília, e quando tenta salvar ela, ele fica virado na peste de novo, e perde tanto a cabeça, que quase acaba com o seu harém, mas graças ao beijo totoso de Emília, ele finalmente volta a si, e com um ataque brutal, divide o coisa ruim em dois, e descansa entre os balões da sua amiga. E como se já não tivesse estranho o suficiente, Claire fica com inveja do beijo que ela deu no prota, e da magnitude das suas laranjas. Após isso, como Claire descobriu que Emily é uma mina, ela vai poder continuar na escola disfarçada, mas não vai mais poder ficar no mesmo quarto que o prota. E para resumir,
ela foi atacada por um Savage anos atrás, e quando o Prota tentou sugar o vírus, os dois ficaram infectados, e agora são algo chamado de variante, e ela foi para essa escola vestida de menino só pra ficar no quarto do Prota, ou seja, ela tá querendo. E é isso que ela recebe, já que enquanto Hayato ia buscar um chá, ele tropeça, e digamos que cai com a sua mão em um lugar um tanto quanto macio, e por achar que é um efeito do vírus, a mina toma proveito da situação e beija o Prota da melhor maneira, e diz que faz isso para ativar e desativar os poderes de Hayato, mas digamos que Claire pega eles no pulo do gato, e quando ele tenta se explicar, cai nas laranjas da mina também, e um beijão rola, e como cada dia ela ama mais esse moleque, acontece o óbvio. O harém briga pelo protagonista. Dias depois, vemos que graças às beijocas de Emília, o Prota tá aprendendo a controlar seu poder. Dias depois, o Prota ganha a missão de cuidar de Sakura, uma idol que vai fazer um show numa ilha. E quando a mina chega, já logo vemos que é mais uma gatinha daquelas. E quando eles finalmente chegam no hotel, a mina já logo começa pedindo o Prota em casamento. Como foi a história, homem? E diz que desde que viu um vídeo dele lutando no YouTube, já ficou loucamente apaixonada. E para entrar no personagem, Hayato pede um beijo para selar o casamento. E o que a frouxa faz? Isso mesmo, mete o pé pro banho. Mas durante isso, ela pede para Hayato pegar seu celular, mas quando ele entra, acontece o que não devia, ela escorrega. E digamos que ele vê mais balões que um dono de festa. Após isso, durante o ensaio, vemos que além de ser uma gasosa, Sakura também é uma usuário de 100. A doutora diz que ela tem um tipo muito raro, que pode controlar o espaço-tempo em volta dela. Porém mais tarde, Claire liga pro Prota e chama ele para sua casa de verão, já que quer te dar uma coisinha. É hoje que a gilipoca vai piar! É hoje! Mas antes disso, o Prota decide tomar um banho totoso, mas quando chega lá, se depara com Emília com os balões à mostra, e ela convida o Prota para uma conversa, mas do nada, ela pede para mostrar sua cicatriz ao Prota, que digamos que fica em lugar um tanto quanto inusitado. Já na manhã seguinte, quando ele vai até Claire, digamos que ela estava usando um biquíni um tanto quanto ousado, e quando ela se pergunta se o Prota tá gostando da boa vista, ela levanta, mas como o protetor de laranjas cai, ela mostra muito mais do que o necessário. Ai, papai, apaixonei. E quando Lid tenta impedir que o Prota veja sua chefe assim, digamos que ela e o Prota caem de uma maneira constrangedora, mas deixando isso de lado, vemos que o minério raro que Sakura usa nos shows pode ser o alvo dos vilões dessa vez. E Claire diz pro Prota ficar na espreita, mas simplesmente do nada, ela pede para disputar contra Hayato na natação, mas quando percebe que ela só queria ver ele com uma sunga de praia, o cara corre da mina, igual polícia corre atrás de ladrão. Após isso, como tão longe de Little Garden, Emília se veste como uma mina, e queria ter um encontro com o Prota. E quando ele dá um colar de presente para Emília, e ela diz que finalmente vai ser dele, eles se deparam com uns amigos da escola do lado de fora da loja, e para se esconder, eles entram no pior lugar possível, um provador de roupas, e como o Hayato não tava aguentando a pressão, eles metem o pé. Porém quando a mina vai comprar algo pro Prota, ele recebe um chamado dizendo que Sakura sumiu. Mas do nada, ela aparece na frente do Prota, e diz que fugiu para ver ele, e leva Hayato até um desfiladeiro. E logo ela percebe que conheceu o Prota quando era menor, já que quando ela perdeu sua mãe e ficou no abrigo, ela e a irmã do Prota elogiaram a voz dela, mas diz que depois disso, o pai que ela nem conhecia, aparece e vende ela, e acaba virando um objeto de experiência, onde eles eram usados para testar androides artificiais, onde poucos sobreviviam, e mesmo tendo poderes, ela é incapaz de lutar. Mas quando voltavam para casa, o ônibus deles começa a ser atacado por um Savage, e como não conseguia atacar, Claire cria uma brecha pro Prota, e com um ataque fino, ele ganha a batalha, só que não, já que simplesmente aparece mais um, mas dessa vez, eles são salvos por Fritz e Ritia, que são seus amigos da escola, mas a diferença é que esse Savage tinha a habilidade de se curar, e mesmo atacando com tudo, não adiantava nada. E quando o Prota tenta lutar, aparecem uns caras, e em um segundo, derrota o bicho que eles estavam sofrendo para dar um golpe. Que deselegante! E como se não fosse nada, começam a fazer os Protas de boneca, mas quando pegam o núcleo do Savage, eles metem o pé. Após isso,
Vemos que eles são Hunter, que para resumir, também usam Hundreds, mas são de uma organização ilegal, e usam os Savages como fonte de poder. Horas mais tarde, Sakura finalmente consegue fazer o seu show, e quando Prota finalmente termina seu trabalho, já logo recebe um beijão totoso como prêmio, e quando achamos que acabou, do nada, a mina acorda em cima da cama do cara. Ou seja, mais um integrante no harém, e como estamos falando de um anime harém, aqui temos um episódio de praia, onde além de vestirem uns biquínis daqueles, as minas já logo começam a se jogar no Prota. Mas como a Emília não pode se vestir como uma garota perto dos outros, ela fica bad vibes pelo Prota não olhar para ela. E quando ela pergunta por que Sakura se mudou para Little Garden, a mina já logo diz na cara que seu objetivo é ser a idol pessoal do Prota. E como não sabe que Emília é uma mina, ela acha que ela é um garoto que gosta da outra fruta. Mas após isso, vemos que ela não é a única perversa, já que as servas de Claire queriam passar o protetor nela de uma forma um tanto diferenciada. Mas enquanto jogavam vôlei usando seus poderes, Hayato toma uma bolada tão forte, que cai com o rosto nas laranjas de Claire, mas a alegria de pobre dura pouco. E após isso chega a ajudar o irmão de Claire, que acaba com o dia de praia, e leva ela de volta para Little Garden. Horas depois, Claire diz que eles vão ter que participar de uma operação contra os Savages junto com a Força Especial. Porém, após isso, o irmão de Claire leva o Prota para o núcleo da academia, onde vemos que a fonte de energia de tudo isso é nada menos que uma mina chamada Lisa, a primeira portadora do Hundred da humanidade, e que assim como o Prota, também é infectada, e também é irmã de Judar e de Claire, e falando nela, após isso Claire aparece, e pergunta por que ele tá ali. E Judar diz que como o Prota tem um tal de sangue divino, ele pode finalmente acordar Lisa, mas o Prota falha miseravelmente. E Judar diz que eles têm que capturar uma pessoa chamada Vitali, ou seja, a mulher que manipula os Hunters, e de quebra, ainda diz que o Prota pode fazer tudo e mais um pouco com a sua irmã. Após isso, eles partem para a missão, mas quando chegam no acampamento, já começa com uma mina doidona se jogando em Emília. E mesmo com ela vestida de macho, ela é reconhecida, e vemos que ela é Cláudia, uma guerreira do exército, e vemos que Emília é nada menos que uma princesa de um país inteiro, e como ela se recusa a voltar porque ama Hayato, Cláudia desafia o Prota para sair na mão, e sim, mesmo com a mina fazendo de tudo, ele ganha dela só com uma paulada na cabeça. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Após isso, a operação de limpeza contra os monstros começa. E finalmente Cláudia mostra alguma serventia, porém vemos que eles estão na mira dos Hunters. Já durante a noite, eles se dividem em dois grupos, e como era de se esperar, elas brigam para saber quem fica com o garanhão. Porém após isso, Cláudia faz uma cena dizendo que tem alguma coisa na floresta, só para ficar sozinha com Emília, mas por coincidência, tinha um Savage lá, e quando Claire tentava atacar, acaba escorregando, e é salva por Hayato. E como fica suja, antes de ir ela deixa as laranjas à mostra, e decide tomar um banho à luz da lua, o que digamos que deixa Hayato mais feliz que um milionário. Porém durante isso, ela diz que Linis, que é a sua mãe, foi quem fez de Lisa uma fonte de energia, já que queria usar ela de cobaia para lutar contra os deuses. Mas certo dia para salvar Claire, Lisa libertou um poder proibido, e acabou ficando em coma. Porém quando um chamado toca, e ela tenta ver o que é, Claire escorrega, e dessa vez é ela quem cai em cima do Prota de um jeito um tanto quanto suspeito. E ela se pergunta o que mais o Prota vai querer ver depois disso. Ai, que delícia! Porém enquanto isso, o acampamento estava sendo atacado pelos Hunters, e quando Lid já estava nas últimas, Claire chega e toma a dianteira, e com seu armamento de corpo inteiro, ela até estava indo bem, mas começa a chover, e como Claire não pode usar seus poderes com esse clima, eles começam a atacar ela de forma brutal, mas antes do golpe final, o Prota chega com as outras meninas, e já diz o ditado, nunca toque no harém de um homem, libertando seu armamento completo. O Prota usa seu poder total e faz Crova pedir arrego, mas quando o negócio estava ficando bom, aparece um Savage diferente, e para roubar o núcleo do Savage, e ter mais poder, Crova cancela a batalha e vai pra cima do bichão, mas a humilhação é tanta, que o cara perde, e ainda é salvo pelo Prota. Mas nem tudo é desgraça, e a doutora diz que só tem uma saída, Claire fundir o seu poder com o Prota, ou seja um beijão daqueles,
E mesmo que isso quase faça Emília explodir de ciúmes, eles dão o tal beijo totoso, e com o poder do Prota no corpo de Claire, ela usa sua metranca e ataca com tudo, e quebrando a barreira de proteção, o Prota faz o Savage virar um conto de fadas. Dias depois, vemos que por algum motivo desconhecido, o irmão de Claire pediu para manter os Hunter como prisioneiros em Little Garden. Agora vamos ao momento fofo. Graças a um 100, a irmã do Prota finalmente vai poder andar e cantar, no show de Sakura vai fazer no festival da escola. Já durante o festival, Erika, que é uma das amigas de Claire, simplesmente veste Emília de Maid, onde vemos que ela fica com uma belíssima comissão de frente, e simplesmente jogam o moleque em cima da mina para testar o airbag. Não gostei, asmei. E para piorar, ainda tiram fotos. Após isso, usando o 100, a irmã do Prota finalmente consegue ficar de pé, e o show estava indo da melhor maneira possível. Porém, logo após isso, a escola começa a ser atacada por um tipo de abelha explosiva, e vemos que quem está por trás disso é Vitaly, que acabou se infiltrando em Little Garden, e com a ajuda de um vírus, coloca algum Savage sem núcleo lá dentro, ou seja, não dá para derrotar isso tão fácil. E acontece o que não devia, ela finalmente chega até os Hunters, que para resumir, acham que os Protas são os vacilões da parada, e que Vitaly é gente fina, e quando eles se recusam a machucar inocentes, ela usa um tipo de onda sonora, e quando Mei chega para derrotar Vitaly, e ajudar eles, ela é atacada por eles como se estivessem em transe, e vemos que o alvo principal dela é Lisa, mas como ela e Judar já tiveram um tico-tico no fubá no passado, ele mesmo quer lidar com isso, porém Mei não desiste, mesmo sendo coberta de bala, ela vai para cima e consegue salvar os Hunters. E quando a mina chega até Lisa, vemos que tudo o que ela quer é se vingar de todos porque Judar se aproveitou das laranjas dela, e depois descartou, e queria acabar com Lisa ali mesmo. Só temos um porém, quando ela tira achando que vai se vingar, Lisa estava acordada, e vemos que ela acordou graças à voz de Sakura, e com um tiro surpresa, Judar finaliza Vitaly, que até morrendo e sendo corna, diz que ama o cara. Por outro lado, os Protas estavam sendo afetados com um zumbido que impedia que eles lutassem, mas durante isso, Lisa aparece para Sakura, e diz para ela usar a voz, e de quebra, ainda cura a irmã do Prota. E cantando uma música bolada, elas fazem tudo voltar ao normal, e usando todo o seu poder, Hayato vence a batalha, mas acaba desmaiando. Por outro lado, ao ver seu irmão ser ferido por um Savage, Nest surta tanto, ao ponto de perder o controle e copiar as habilidades do Savage e se tornar um também. E quando tudo parecia que ia dar ruim, Hayato é acordado por um beijo de Lisa, e queria salvar Nezat, já que acha que a vida dela tem tanto valor quanto a dos outros, e enquanto diz que ela não é mais serva de ninguém, e que eles três podem ser livres, o Prota finalmente faz ela voltar a si. E finalizamos o anime com o Prota dando um beijo daqueles em Emília no Festival de Fogos, e com ela deixando claro que sempre quer ser a número 1 do harem dele.